Boa noite para você que está conectado conosco aqui, hoje apenas online, mas não menos cheio da presença, da graça de Deus. Queria convidar você a não perder nenhum dos trabalhos da igreja. Nós temos nos levantado para fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado, enfrentando os gigantes que têm se levantado, mas com a certeza da vitória. Em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma palavra muito especial para você. Nós temos visto as igrejas, nós temos visto o povo de Deus se levantar para buscar a Deus, para jejuar, para clamar. E temos visto um texto básico, que todas as igrejas têm usado. Todas as igrejas têm usado esse texto, e eu queria, de alguma maneira, trazer um certo conhecimento, um estudo, não sei se é um estudo, mas um contexto, que esse texto se passa onde, o que está acontecendo, quando esse texto, que é 2 Crônicas 7,14, foi proferido, foi falado, e é um texto muito poderoso, e é a base do que nós estamos fazendo. Mas eu queria trazer uma luz sobre esse texto, Deus, o Espírito Santo, mas que você pudesse entender um pouco mais desse texto, para que a hora que você pudesse estar orando, buscando a Deus, nesse jejum, você pudesse ter uma visão maior, e é o que eu quero fazer. Então eu quero te convidar, embora que eu quero começar a falar um pouquinho do contexto. Esse texto foi escrito, foi falado, estava assim, eu quero começar, tem a ver com o templo, a construção do templo de Salomão, uma promessa. Davi, pai de Salomão, ele amava a presença do Senhor, ele amava Deus, tanto é que assim que ele assume o trono, ele vai lá buscar a arca, que representava a presença de Deus. Ele era um levita, ele era um adorador, então ele fazia de tudo para atrair a presença de Deus, e ele queria construir um lugar onde a habitação, onde Deus pudesse se sentir bem. Ele começou a juntar tesouros, ele começou a juntar riquezas para construir um lugar maravilhoso. Ele não se conformava de um simples mortal, morar num palácio e Deus, de repente, habitar numa tenda. Então ele queria construir um templo espetacular, mas o Senhor fala: não, você não vai fazer isso, porque você tem muito sangue na tua mão, você foi um guerreiro, o teu filho vai construir isso. E Salomão constrói, e Deus cumpre a promessa, e Salomão, ele usa o que ele tem de melhor. E se você começar em 2 Crônicas, desde o capítulo 2, se você tiver tempo, nós não vamos ler, mas o capítulo 2 de 2 Crônicas, vai mostrar os preparativos para a construção, o zelo que Salomão teve. Ele buscou os melhores trabalhadores, os especialistas em madeira, em ouro. Ele pega as melhores madeiras da época, e ele vai atrás, ele compra, ele contrata os melhores trabalhadores, os melhores especialistas. No capítulo 3, já se fala da construção, do capricho nos detalhes da construção, nos metros. E se começar a ler do capítulo 2, daí o capítulo 3, o capítulo 4, fala dos utensílios do templo, tudo muito minucioso, todos os detalhes, porque era o templo do Deus Todo-Poderoso. Salomão, pegou do seu pai o desejo de fazer o melhor para Deus. Capítulo 5 vai falar sobre o transporte da arca para o templo, o cuidado, porque a arca era o lugar onde Deus estava, era a presença de Deus ali. E no capítulo 6 nós temos a oração que Salomão fez, a oração de dedicação para esse templo. E na oração a gente percebe, e vendo esses textos, esses capítulos, você vai entender todo o cuidado, a expectativa. Imagine você, era a expectativa de todo o povo de Israel, era o povo de Israel ali. O que nós estamos esperando? Como se hoje
o que o povo de Deus espera? Nós vamos ter um templo comum, uma igreja maravilhosa, onde que ali quando entrarmos, todo mundo vai sentir a presença de Deus mais do que em qualquer outro templo e qualquer outra igreja. Era uma coisa muito mística, porque no Antigo Testamento Deus não habitava em cada um. Ali era algo simbólico, então o templo representava algo muito especial para aquele povo. E de repente, no coração de Salomão, estava o desejo de fazer o melhor, e de repente esse templo fica pronto. E Salomão faz uma oração, e todo Israel, todo o povo fica assim, chegou o momento, agora o nosso Deus tem um lugar especial, e nós também. Agora nós temos um lugar onde nós sabemos que Deus habita. Então nós, toda vez que vamos orar, toda vez que precisarmos buscar o Senhor, toda vez que formos cultuar, fazer um sacrifício, nós já sabemos aonde é. Então todo Israel, de todas as cidades, de todos os lugares ao redor, já toda vez que for orar, vai orar em direção a esse templo. Toda vez que precisar de algo especial, vai para esse templo, vai sacrificar. Toda vez que precisar de uma bênção especial, vai até esse templo, porque esse templo representa a própria bênção, a própria presença de Deus. E daí você entendendo um pouco disso, você vai entender, e eu quero já começar lendo, 2 Crônicas 6, para chegar no texto que, 2 Crônicas 7 que eu quero, 2 Crônicas 6, de 26 a 31. Quero que você entenda o que eu quero chegar e falar hoje. 2 Crônicas, capítulo 6, do versículo 26 a 31, por favor. Aqui é a oração de Salomão. Ele está orando e falando, Deus... Ele começa, quando o povo pecar, e ele se dirigir em oração para esse templo, o Senhor vai perdoar, o Senhor vai sarar, o Senhor, toda vez que algum israelita orar em direção a esse templo, ou seja, o templo se tornou quase uma espécie de amuleto, um símbolo de bênçãos, de socorro. E daí, na oração de Salomão, está ali, quando se fechar os céus e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e o teu povo voltado para este lugar, ou para esse templo, invocar o teu nome, e afastar-se do seu pecado por haveres castigado, ouve do céu e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, o teu povo, ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita, ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Deixa eu ver, 31 ainda. Assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Aqui é a oração de Salomão, no templo, numa oração de dedicação. Senhor, agora chegou o momento, nós temos esse templo, fizemos esse templo para o Senhor, fizemos o nosso melhor, agora aqui é o lugar da tua habitação, então agora, que toda vez que o povo pisar na bola, toda vez que a gente precisar, hora que os inimigos vierem, hora que tiver uma praga, uma epidemia, hora que o teu povo estiver passando fome, hora que o teu povo tiver pecado, qualquer situação, quando o teu povo orar em direção a esse lugar, ou vier para esse lugar, que o Senhor ouça a nossa oração. Essa é a oração. Agora nós vamos para o texto, porque esse texto é uma resposta de Deus para essa oração de Salomão.
E vamos lá então, agora eu quero, 2 Crônicas 7, vamos ler do 12 ao 22, por favor. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Eu aceito, eu fico feliz por tudo que vocês fizeram, esse lugar é maravilhoso. Se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, lembra que a oração que Salomão fez lá. Agora Deus está respondendo. Salomão, não tem a ver com o lugar, não tem a ver com um objeto, não tem a ver com a direção que você vai orar, não tem a ver com se é com a mão levantada, se é de joelho, se é alto, se é baixo, não tem a ver com símbolos, tem a ver com atitude. Eu vou responder, mas eu vou responder se algo acontecer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, não desse templo, dos céus, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Agora, esse é o texto básico para todo mundo que busca, que jejua, que ora, e porque o que Deus está falando é isso daí, vocês precisam, se acontecer isso, de o meu povo pecar, se acontecer uma praga, o meu povo tem que fazer isso, ele tem que me buscar, mas não é apenas por causa de um lugar, por causa de uma maneira, por causa de coisas exteriores, por causa de símbolos. Tem a ver com algo interior, algo do coração, posturas de dentro para fora, não só de fora, não só coisas aparentes, não tem a ver apenas com jejum, não tem apenas a ver com oração, não tem apenas a ver com ir à igreja, não tem apenas a ver com qual religião você faz parte, não tem a ver apenas com subir a escada ajoelhado, não tem apenas a ver com coisas, costumes, crendices, tem muito mais a ver com aquilo que está dentro do seu coração, que é esse texto. E daí de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Porém, o foco não é a oração nesse lugar, é o 2 Crônicas 7,14. E continua, só para você perceber: escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai. Quando eu lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas olha só, mas se vocês se afastarem de mim, e abandonarem os decretos e os mandamentos que dei a vocês, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que dei a vocês, e lançarei para longe da minha presença este templo. A questão não é o templo. Hoje eu vou abençoar, eu vou estar aqui, vou estar ouvindo a oração, eu estou abençoando esse lugar, eu recebo, porque hoje vocês estão fazendo de coração, mas se vocês se afastarem, eu vou lançar para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome, farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos.
E todos os que passarem por esse templo agora, imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? Mais 22. E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhe culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Esse é o contexto. Agora você entende. E eu li todo porque uma das coisas que eu quero abordar é a facilidade que nós, como homem, isso daí desde a época lá do Egito, desde a facilidade que nós temos de nos apegar às coisas palpáveis, às coisas que nós vemos, a estruturas, e às vezes a dificuldade de entender coisas que às vezes nós não vemos, coisas que está aqui dentro, coisas que às vezes vêm à tona, elas são externadas de maneiras muito mais sutis. Mas, por exemplo, como essa questão do templo, como um templo pode se tornar um templo que foi construído com uma intenção, como foi dedicado com uma intenção, com uma boa intenção, porque o templo era para que Deus pudesse habitar, para que a consagração era para Deus, tudo era para Deus, mas de repente, a coisa mais importante não era o templo, e era Deus, mas de repente aquele templo toma o lugar de Deus, e eles passam a confiar mais no templo do que propriamente em Deus. Por isso que Deus fala: gente, eu vou ouvir a oração, eu vou vir ao socorro, eu vou perdoar, eu vou sarar, mas tem a ver com atitude, não tem a ver com o local que vocês estão adorando, o local que vocês adoram, ou como vocês adoram, ou qual instrumento que vocês usam, ou como vocês cantam, ou qual a igreja que vocês frequentam, ou se é bonito, se é feio, se é não sei o quê. Não, o que importa para mim é o coração. Meus queridos, no momento desse, que nós passamos, cada um com a sua crença tem buscado, tem gente fazendo promessa, e cada um busca da sua maneira, mas nós entendemos que a maneira correta de nós buscarmos, e aqui eu não estou fazendo crítica a nenhuma religião, ou crença, mas eu estou falando que o Deus que nós cremos, e muitas vezes nós também que criticamos tantos meios, segundo a nossa maneira de entender a Bíblia, equivocados, como idolatria e tantas coisas que nós falamos, olha, precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, mas às vezes nós nos apegamos, por exemplo, à igreja. Hoje não temos condição, eu amo a igreja, eu não vejo a hora de podermos estar aqui, todos nós juntos de novo, mas a igreja, quando eu falo igreja, local, esse local, não pode ser mais importante do que o nosso Deus. Tudo, eu amo louvor, eu amo essa estrutura, falei, a gente fica aqui ouvindo e participando dessa adoração, a gente é quase arrebatado, mas eu quero dizer que não é isso que nos faz atrair a presença, o favor, a atenção de Deus. Não é nós começarmos a pegar um chicote, batendo no nosso lombo, porque às vezes nós estamos tentando falar: Deus, olha, eu estou aqui me sacrificando. Cada um, segundo isso que nós estamos lendo, e eu quero falar, nós podemos, cada um, recorrer à sua crença, um acender vela, outro percorrer ajoelhado daqui, não sei aonde, outros começar a orar e jejuar.
Mas se isso não mudar o nosso interior, não nos levar a uma real humilhação, uma real dependência de Deus, uma real busca, uma real conversão, arrependimento, mudança de atitude, nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração, sabe o que vai acontecer? Talvez o Senhor vai continuar tirando coisas de nós, como tirou o templo de Israel, como tirou a cidade de Jerusalém santa deles. E se você conhece a história, você sabe que a segunda parte desse texto que nós lemos, 2 Crônicas 7,14, o 16, o 17 até o 22 se cumpriu, porque esse templo maravilhoso, sabe o que aconteceu? Ele veio ao chão, ele foi derrubado, ele foi destruído. Tudo aquilo que o povo fez com tanto amor, com tanta dedicação, com Salomão fez, pegou os melhores ouros, a melhor madeira, tudo aquilo que foi dedicado para o Senhor. O Senhor não está preocupado com isso. O que o Senhor quer é o nosso coração, é a nossa rendição, é a nossa conversão, é o nosso reconhecimento de que mais do que ouro, mais do que prata, mais do que madeira, mais do que templo, mais do que parede, mais do que instrumento, mais do que qualquer estrutura, Ele é o nosso maior bem. Ele, o nosso socorro. Quando o salmista fala, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Não, o salmista não responde, o meu socorro vem do templo, o meu socorro vem da igreja, o meu socorro vem do santo, o meu socorro vem da vela, o meu socorro vem do jejum, o meu socorro vem de coisas que eu posso fazer. Não, a palavra de Deus fala que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro para nós nesse tempo vem do Senhor, e esse socorro virá quando eu e você, quando o povo dele, que se chama pelo nome dele, entender que mais importante do que tudo é nós nos arrependermos, nós entendermos que Ele é a coisa mais importante para nós. Aleluia, glória a Deus. Meu querido, então, feito essa introdução, ritos, costumes, coisas aparentes, nada disso é o que vai trazer a solução para nós nesse tempo, meu querido. Como eu falei, cada um tem buscado a sua maneira, a sua fé, buscado solução nesse tempo, mas nós vemos uma promessa nesse texto. Se nós fizermos o que Deus espera de nós, e eu vou falar 3 coisas que Ele espera de nós, que vai além de coisas externas, que vai além de estruturas, que vai além de ritos, que vai além, e aqui nós estamos orando e jejuando, e nós precisamos, eu não estou falando contra jejum, porque senão nós não tínhamos conclamado esse jejum, a oração. Eu não estou falando contra a igreja, contra a estrutura, eu estou falando que para além disso é o que Deus nos chama. Porque até mesmo, e eu vou colocar aqui algumas coisas, a Bíblia fala, e eu quero te colocar aqui, eu já peço Amós 5, 21 a 24, daí tem Jeremias 7, tem Zacarias, tem Isaías 58, se não me engano, tem um monte de texto que mostra o que eu estou querendo dizer, mas depois eu vou continuar, mas coloca aí Amós 5, 21 a 24. Depois de um tempo, depois desse texto, o povo fez o que era mal perante os olhos de Deus. Os reis começaram a se desviar, as pessoas, aquele Israel, se voltaram para os outros deuses, e daí o Senhor permitiu praga, permitiu para de alguma maneira ver se esse povo se voltava para Ele. Mas daí eles, como a mente deles, não, é o templo. É só a gente ir lá sacrificar no templo. É só a gente ir lá fazer culto. É só a gente ir lá pedir oração para o pastor. É só a gente participar de uma campanha. É só a gente fazer aquilo que a religião fala. É só a gente fazer isso, fazer aquilo. Olha o que Deus fala. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos. Estou falando, tudo isso é coisa que o Senhor ordenou, ensinou o povo a fazer.
a questão não é fazer. O Senhor não está falando assim, eu não quero mais nada disso, porque Ele estaria cancelando coisas que Ele ensinou. Mas, olha lá, mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. O que o Senhor está falando, que se nós fizermos tudo isso, mas algo não mudar no nosso coração, nós continuarmos injustos, hipócritas, se nós continuarmos de alguma maneira vindo aqui cantar, mas sair daqui e continuar falando, xingando todo mundo, criticando, de alguma maneira falando, Senhor, venha ao nosso socorro, mas a gente não conseguir socorrer o vizinho, se a gente não mudar algo aqui dentro, se a gente ficar falando, Deus abençoa, mas a gente ainda continuar se achando que a bênção depende de mim, do outro, que o homem precisa fazer alguma coisa, se nós não tiver uma mudança dentro de nós, meu querido, a gente pode cantar, a gente pode ir para a igreja, a gente pode jejuar, a gente pode fazer o que for, o Senhor está pouco se lixando com aquilo que eu e você fazemos. Mas agora, entretanto, porém, se nós fizermos essas 3 coisas que o texto nos fala, e que homens e mulheres fizeram, e que quando o povo de Deus fez, muito mais do que apenas entrar num templo, muito mais do que apenas fazer alguns gestos, ou alguns ritos, ou participar de coisas, de festas religiosas, quando eles realmente se quebraram, rasgaram não só as vestes, mas o coração, realmente reconheceram, falaram, Deus, nós pecamos contra Ti, nós nos afastamos dos Teus caminhos, nós nos achamos, nos sentimos arrogantes, orgulhosos, mas venha ao nosso socorro, perdoa, porque nós queremos nos reconciliar, nós precisamos de Ti, o Senhor é o nosso socorro. Quando essas pessoas, quando o povo de Deus fez isso, meu querido, sabe o que aconteceu? O Senhor não só vinha ao socorro, mas restituía, restaurava, curava, restituía e abençoava. E é isso que eu creio que irá acontecer nos próximos dias, porque eu creio que em meio a isso que o Espírito está colocando no meu coração, tem colocado no coração de várias pessoas, não só dos pastores, de vários pastores. Para mim tem muita gente que nem acreditava em Deus, hoje está sendo quebrado, está sendo esmagado, para que reconheça que nós não somos nada, tudo isso Deus está de alguma maneira apertando o homem, sabe para quê? Para o homem se humilhar e orar, que é a primeira coisa que o Senhor nos ensina, que esse texto fala. Qual é a primeira, então, atitude, qual é a primeira coisa que o texto fala lá de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então a primeira atitude, além, pastor, mas está falando que orar não adianta, não. Se humilhar e orar, é reconhecer a nossa dependência, é reconhecer a nossa fragilidade, é reconhecer por que nós estamos orando, é reconhecer que em nós mesmos não existe solução. Em meio a uma situação como essa que nós passamos, meu querido, uma das coisas que a gente mais percebe é o homem na busca da independência. É o homem tentando não precisar de Deus. Se eu tiver dinheiro, eu não preciso de Deus. Se eu tiver poder, se eu tiver fama, se eu conquistar, eu não preciso de Deus, porque se eu ficar doente, eu vou ali, tenho um plano de saúde bom, eu pago o melhor médico, eu vou para os Estados Unidos, eu faço tratamento, se eu não sei o que, o homem tentando, não, vamos conseguir a fonte da juventude, vamos conseguir clonar o ser humano, vamos conseguir, tudo para que a gente não se depare com as limitações. E eu quero dizer que isso é impossível, porque Deus falou, meus queridos, vocês vão até aqui, sabe para quê? Para que vocês não sejam tão arrogantes a ponto de achar que não precisa de mim. Mas você sabe que o homem é tão arrogante,
que a gente acha, e o ser humano tem achado, até Deus permitir situações como essa que nós temos vivido, para perceber que nós precisamos dele. Tem muita gente aí que ainda continua, e tem um texto que, acho que foi Paulo, o próprio Deus falando para Paulo, Jesus quando fala para ele, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, duro é para ti resistir, tentar ficar batendo de frente comigo. Sabe o que está acontecendo? Duro para a humanidade ficar batendo de frente com Deus. Mas a humanidade está tentando. Agora, pior do que a humanidade é quando o povo dele tenta bater de frente com ele. Tenta. Ah, não, mas a gente tem um templo. A gente tem uma igreja. A gente tem uma... Não. Nada disso. Nós precisamos é do Senhor. Porque o Senhor, Ele vem, se for necessário, Ele tira igreja, Ele tira templo, Ele tira cidade, Ele tira dinheiro, Ele tira poder, Ele tira topete, Ele tira tudo para que o homem possa reconhecer, eu preciso de Ti. Primeira coisa, quando nós nos humilharmos, e essa humilhar e orar, porque anda junto, porque o humilde ora, porque o humilde reconhece que ele não pode fazer. Então ele vai, Senhor, eu preciso de Ti. Se o Senhor não for comigo, eu não consigo passar nesse concurso. Se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir fechar esse negócio. Não, diferente do cara que é autossuficiente. Não, eu estudei para isso. Eu sou bom, minha lábia, eu vou para o negócio lá e eu não sei o quê. E eu sou o melhor cientista, eu vou conseguir fazer essa vacina. Eu vou conseguir não sei o quê. E a gente não ora. Não, eu sou um homem, eu pode deixar que o problema na minha casa eu resolvo. E a gente tem, não, o homem que precisa, e é essa atitude que Deus está nos chamando, para nós reconhecermos, Deus, se não for o Senhor na minha casa, por isso que eu preciso orar hoje, amanhã, hoje à tarde, hoje à noite, Senhor, guarda minha casa, guarda minha vida, sustenta essa cidade, que não falte alimento. Eu estou constantemente falando, Senhor, eu preciso de Ti, eu sou humilde o suficiente para saber que eu posso até ter recurso financeiro, mas a minha esperança não está no meu recurso financeiro, a minha esperança está no Senhor, porque é o Senhor que guarda tudo isso que eu conquistei, o Senhor que, aliás, o Senhor que guarda tudo isso que o Senhor conquistou, que o Senhor me deu. Está vendo a diferença? Olha só o que nós precisamos ter, a atitude de Josafá, quando Judá foi ameaçado por Moabe, Amon, os assírios. Judá se viu cercado por um grande exército. O rei Josafá, um rei, ele se depara e diante de uma ameaça, ele não consegue fazer nada senão se prostrar diante de um Deus, reconhecendo que ele é rei, mas que não existe ninguém mais poderoso do que o Deus do rei, o Deus dos governantes. E em 2 Crônicas 20 mostra a oração dele aí, diante do povo, reconhecendo, sendo humilde. Mas 2 Crônicas, eu queria que você colocasse capítulo 20, 2 Crônicas capítulo 20, do versículo 12, 13 e depois pula para o 15. Versículo 12 e 13 e depois pula para o 15. Olha o que Deus espera de nós nesse tempo, espera do povo que se chama pelo nome dele. Josafá, o rei, diz assim, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Senhor, nós não sabemos o que fazer diante de tudo isso que tem acontecido. Nós não temos força, nós não somos tão inteligentes como achávamos, nós não somos tão capazes como achávamos, nós não somos tão poderosos como achávamos, nós não somos mas nós precisamos de Ti, não há força, não há sabedoria,
mas o Senhor pode, o Senhor sabe, o Senhor é tudo. Por isso que os nossos olhos se voltam para Ti, por isso que nós realmente viemos até o Senhor através da oração, do jejum. Não é porque nós somos os bambambãs, não, é pelo contrário, nós viemos até o Senhor através do jejum, da oração, para mostrar que nós não somos nada, que nós precisamos do Senhor. Por isso que nós estamos fazendo isso, porque nós reconhecemos que a força, a sabedoria, o poder vem do Senhor. É isso que Josafá está fazendo e está falando. Olha só, 13, versículo 13: todos os homens de Judá, não só o rei, mas todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos, até os de colo. Ah, não, eu não posso porque meu filho, não dá para fazer isso porque não. Não, até os de colo estavam ali em pé diante do Senhor, orando, buscando, reconhecendo, se humilhando. Em nós não há força, mas os nossos olhos estão em Ti. Olha só a resposta de Deus. O Senhor disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, ou por causa dessa situação, desse problema, de tudo isso que se levanta, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Toda vez que o povo que se chama pelo nome desse Deus se coloca em humildade, em oração, reconhecendo que nós não somos, mas que nós temos um Deus que tudo pode, que sabe de todas as coisas, Ele vem e nos diz: essa batalha não é de vocês, pode deixar que eu vou me levantar, que eu vou me arvorar na frente de vocês e vou lutar essa batalha em nome de Jesus, aleluia. Segunda coisa, segunda atitude, além do se humilhar e orar, coloquei aqui: pessoas humildes oram, pessoas que são humildade e oração andam junto, porque elas estão sempre reconhecendo que se não for o Senhor, elas estão nas piores das situações, mas elas oram porque sabem que o Senhor pode fazer, pode ajudar no casamento, pode mudar a situação dos filhos, pode mudar uma situação, então elas estão sempre orando. Segundo, buscar a minha face. Esse buscar a minha face tem a ver, não só aqui, essa primeira, humilhar e orar, é reconhecimento. Agora, a partir do momento que eu reconheço, eu vou ao encontro. Esse buscar a minha face tem a ver com ir ao encontro, buscar, bater, não apenas reconhecer a necessidade, mas ir até quem pode fazer algo por nós. Buscar a minha face tem a ver com relacionamento também, não tem a ver só com religiosidade, não tem a ver só com ritos, mas tem a ver com se apresentar diante daquele que tudo pode, daquele que é o meu socorro, daquele que eu já reconheci. E aqui está uma diferença dos coaches de hoje em dia, e eu gosto muito de motivação. O povo de Deus tem que ser um povo motivado. Povo de Deus, porque Jesus mesmo falou: no mundo vocês vão ter desafios, aflições, dificuldades, mas tem de bom ânimo. E os coaches e essa linha, eles colocam a gente para cima. E o povo de Deus precisa, às vezes falta, e às vezes nós temos palestras, e eu ouço algumas, e eu gosto, só tem um equívoco, só tem uma diferença do coach, que não, ele coloca muito você tem que se animar, você pode. O coach cristão, se tem esse nome, é uma diferença, é assim: você não pode nada, você não é nada, mas quando você reconhece isso, você tem que recorrer a alguém, e nós temos alguém que pode tudo, que é tudo, é a nossa força, e que falou que nele nós somos mais do que vencedores. Então, nós, o povo que tem esse Deus, não precisa andar cabisbaixo, realmente tem que se levantar, ir à luta, ter coragem, enfrentar todos os desafios, só que não
se sentindo, não se achando, você é o máximo, você é isso, você é aquilo. Não, eu não sou nada, eu sou apenas um vaso de barro, porém dentro de mim habita um tesouro maravilhoso que se chama Jesus Cristo, o Espírito de Deus, que fez até com que a morte parecesse nada, ressuscitou Jesus. Então Ele habita em mim, Ele pode me levantar, Ele pode me ajudar, Ele pode me fazer mais do que vencedor. Nós precisamos. Então, a diferença não é, eu não sou, eu não posso. Parece que o humilhar, o reconhecer, parece que nos deixa mais frágil. Não, pelo contrário, nos deixa mais forte. É isso que a Bíblia fala, isso que Deus fala lá com o apóstolo Paulo. Quando você se sente fraco, aí que o meu poder entra em ação. Quando você reconhece que você não pode, daí é que eu posso por você, e você se torna mais do que vencedor, em nome de Jesus. Esse buscar a minha face tem a ver com isso. Eu não posso, eu reconheço, mas eu vou em direção a quem pode, eu vou em direção, eu vou buscar, eu vou bater. Nós temos um exemplo muito de Zaqueu. Zaqueu, texto, se eu não me engano, Lucas 19, Lucas 19, vai falar sobre Zaqueu, que Jesus ia passando e ele quis ver Jesus. Esse quis ver Jesus não exemplifica e não mostra. Zaqueu precisava, Zaqueu necessitava, Zaqueu era alguém que não era feliz, Zaqueu era alguém que vivia em busca de coisas, tentou satisfazer na riqueza, no lucro excessivo, no enganar, no ter uma vida boa, em casas, em mansões, em tudo, mas nada daquilo preenchia, e ele tinha um vazio muito grande. De repente ele fica sabendo que Jesus ia passar, e ele reconhece que ele precisava de algo, mas ele não só reconhece, ele vai, ele busca, ele sabia que precisava de alguma coisa, e o texto fala que ele vê que Jesus estava passando, mas ele era de pequena estatura, então ele começa a ter algumas dificuldades, ele não conseguia ver Jesus, era uma multidão, e daí fala o texto que ele corre para frente, e mesmo assim ele fala, vou estar na frente, mas não vou conseguir enxergar do mesmo jeito. Fala que ele viu uma figueira, viu uma árvore cheio de espinho, mas nada disso fez com que ele parasse. Ele literalmente buscou a face de Jesus. Sabe, muitas vezes nós reconhecemos, e o texto fala que por conta de tudo aquilo, por conta da busca, por conta do esforço, por conta daquilo que ele não, Jesus não pode passar sem eu ver a face, contemplar a face dele. Eu preciso de algo além do que ficar apenas sabendo que ele está aqui. Eu preciso, sabe, essa sensação que às vezes falta para a gente reconhece, ali na igreja, lá, eu me sinto bem quando vou na igreja. Eu sei que Deus pode, eu vou orar, pede para alguém fazer alguma coisa, eu vou buscar Deus, mas muito aquém. Eu chego ali acanhado no culto, eu sento ali, fico, às vezes vou para casa, ouço alguém falando que eu preciso buscar, mas daí às vezes eu oro e às vezes não sinto. Não, nós precisamos ir além, romper com as barreiras, mesmo que for preciso subir numa árvore. Isso daí é um sentido de o que eu preciso fazer. Nós precisamos ir além. Outro texto que mostra é Bartimeu, cego Bartimeu. Mostra uma limitação, ele não podia fazer o que Zaqueu fez, subir, correr numa árvore, para transpor os obstáculos. Qual era o obstáculo dele? Ele não conseguia andar, porque ele não enxergava, mas de repente, isso daí se encontra em Mateus 10, 47, 48, ele ouve a multidão, Jesus está passando, e ele precisava buscar a face. Ele precisava ir além, ele sabia, ele reconhecia que eu sou cego, eu estou precisando, eu não posso, eu sou humilde, eu sou necessitado. Então eu começo a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu vou além. E daí o pessoal, fica quieto, para de encher o saco, não sei o quê. Não, eu rompo com a vergonha, eu rompo com a timidez, eu vou além e começo a gritar. Eu não posso subir numa árvore, eu não posso correr, mas eu faço aquilo que cabe a mim. Sabe o que tem faltado muitas vezes para nós, para o povo de Deus, para a igreja? É ir além
além. O que dá para eu fazer? Eu só sei cantar. Não. Eu só sei orar. Eu só sei ir na igreja. Eu não consigo. Não, nós precisamos ir além. Eu consigo orar 10 minutos. Não, nós precisamos. E aqui, quando eu estou falando, não estou falando de coisas. Eu estou falando de ir além, falar, Deus, eu quero ver o Senhor, eu quero contemplar a Tua face, eu quero estar no Teu santo, entrar no santo dos santos. Eu sei que o Senhor Jesus já abriu o caminho, rasgou o véu, hoje eu posso entrar no santo dos santos, mas eu faço uma oração, parece que eu estou orando para a parede. Eu não consigo contemplar a face de Jesus, eu não consigo entrar, eu não consigo realmente romper com tudo aquilo, eu não consigo me relacionar. É isso que o Senhor, quando fala, aqui esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, nós como igreja, precisamos mais do que nunca hoje. Nós não podemos buscar uma igreja, hoje nós não podemos buscar às vezes até pessoas para nos ajudar, mas eu quero dizer, talvez seja a oportunidade de você buscar a face do Senhor, talvez seja a hora de você começar a gritar, talvez seja a hora de você não só se humilhar e falar, Senhor, eu estou sozinho. Eu tinha facilidade quando eu orava com a outra pessoa, eu tinha facilidade quando eu ia na igreja, e lá na hora do louvor me emocionava, chorava. Agora aqui em casa eu não consigo nem orar, não consigo entrar, não, mas eu vou gritar, eu vou chorar, eu vou orar, falar, Senhor, socorre-me, venha ao meu socorro, eu estou precisando, se não for o Senhor agora, se não for dessa vez, talvez não sei quando mais vai ser, então o Senhor está dando oportunidade. Eu quero chegar à tua face, eu quero contemplar a tua face, se for com grito, se for com correria, se for com o que for, eu quero chegar a te contemplar em nome de Jesus. Vai além de símbolos, vai além de rotina, vai além de religiosidade. Nós reconhecemos, mas não oramos. Nós reconhecemos a nossa necessidade, mas aqui vai uma pergunta, quando nós ficamos 3 meses sem culto, a primeira semana, quanto que você orou? Como que você assistiu os cultos? Como que estava a tua vida? Nossa, vamos orar. Eu pergunto, como que foi isso depois de 1 mês? Quando que nós passamos quando nós somos ameaçados, a gente fala, não, a igreja tem que estar atenta, vamos orar, vamos nos unir, vamos não sei o quê, vamos fazer. Nós começamos a questão da leitura da palavra de Deus o ano inteiro. Quantos começaram? Pergunto, você está continuando? Nós começamos, nós reconhecemos, tanto reconhecemos que começamos. Vamos na igreja. Quantas vezes você já veio para a igreja falando, não, dessa vez eu vou pegar firme, porque você reconhece, mas você não prossegue. A Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer, ou seja, reconheça, se humilhe, ore, mas também faça, busque, clame, chegue até a face do Senhor. E o Senhor tem preparado esse tempo para isso, para nós nos humilharmos, orarmos, mas também para buscarmos e chegarmos até a face, até a presença dEle, até um lugar que talvez você nunca chegou aqui na igreja, mas aí no teu secreto, no lugar secreto, talvez seja o lugar que Ele marcou um encontro com você, para se revelar a você, porque é a partir do momento que você perceber Ele e ter a revelação dEle, vai acontecer o próximo passo, que é algo fundamental, que é o terceiro ponto, que é a mudança de atitude. E se afastar, se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter, ou se afastar dos seus maus caminhos. Mudança de atitude. Aqui, meu querido, se a gente para lá no primeiro, se a gente não consegue chegar nem no segundo, que dirá nesse terceiro. E aqui, se você lembrar do texto de Amós, e você vai entender porque nós temos facilidade de ir à igreja, nós temos facilidade de ter movimentos de religiosidade, nós temos facilidade de levantar a mão, nós temos facilidade de se ajoelhar, nós temos facilidade de se ajoelhar diante de uma imagem, nós temos facilidade de
de fazer alguns sacrifícios que a religião, que as crenças nos impõem. Mas a dificuldade é de mudar as nossas atitudes. Eu tenho facilidade de falar para Deus, eu te amo, mas eu não tenho facilidade de falar para aquela pessoa que me ofendeu, eu te perdoo. Eu tenho facilidade de vir aqui na igreja, no meio de todo mundo, e levantar a mão e fechar e cantar e falar, estou sentindo a presença de Deus, mas eu tenho dificuldade de ali fora falar não para o pecado. Eu tenho facilidade de ter algumas práticas que eu falei da religião, mas eu tenho dificuldade de reconhecer que eu sou orgulhoso. Eu tenho dificuldade de alguém falar para mim, você precisa parar com isso. E eu ficar assim, é verdade? Eu vou parar com isso. Sabe o que é mais fácil eu fazer? Eu vou procurar outra igreja. Eu faço qualquer coisa para que a religião me impõe, menos mudar as minhas atitudes, menos se converter dos meus maus caminhos, menos deixar o meu orgulho, menos deixar o meu egoísmo, menos se converter, menos me arrepender. Eu falo que desde sempre eu ouço isso daí. Se você ouve entrevistas, e aqui é inevitável, eu sempre ouvi isso daí, os programas, principalmente com atores, que a gente admirava, a gente ficava e via algumas entrevistas de gente que a gente, olha lá, os nossos ídolos, que já aprontaram de tudo na vida. Daí tem uma pergunta sempre, você se arrepende de alguma coisa? Não me arrependo de nada, porque se eu estou aqui é tudo que... Ou seja, você se arrepende? Não, arrependimento é sinônimo de fraqueza. Arrependimento é sinônimo de humilhação. Arrependimento é sinônimo de que você não está no controle. E é exatamente isso que Deus quer de nós. Reconhecer, até ontem eu fiz tudo o que eu quis, do meu jeito, mas hoje eu me humilho, venho ao Senhor em oração, começo a ter a revelação, busco a tua face e percebo que eu preciso mudar. Eu preciso fazer uma meia volta e começar de novo. Eu preciso começar a reconhecer que nós nos afastamos do Senhor, seguimos outros deuses. E aqui, um paralelo, meu querido, que nós vemos no Antigo Testamento. O povo sempre seguiu os outros deuses das nações vizinhas, Baal, Aserá. Você quer que eu fale qual é o Deus da atualidade? O Deus que nós temos seguido hoje se chama eu. O Deus que nós temos abandonado, nosso Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra, e temos seguido, é eu. Eu quero, eu gosto, eu tenho vontade, eu faço. E o que o Senhor pede, muito mais do que canções, muito mais do que ir à igreja, muito mais do que fazer parte de uma religião, é se converter dos seus maus caminhos, é reconhecer, nós estamos indo para um lado errado, nós estamos indo de mal a pior, nós somos egoístas, a humanidade está cada um pensando em si, cada um vendo o que é melhor para si. Nós precisamos entender, reconhecer que isso tem nos levado para a ruína, para a desgraça. Isso tem fechado os céus, isso tem impedido as bênçãos do Senhor, isso tem trazido sobre nós maldição, isso tem feito isso, e nós estamos aqui, Senhor, perdoa os nossos pecados. Isso daqui vai para a igreja de Cristo tem se afastado, tem se tornado palco de show. Eu tenho acompanho algumas não, isso aqui não é generalizado, tem muita gente séria, muita gente temente a Deus, muita gente que faz
usa a fama, o conhecimento para propagar o evangelho, o reino. Tem muita gente, mas eu quero dizer que durante muito tempo a igreja se tornou palco de exibicionismo, de show, aonde atraía multidão para cada um se agradar daquilo que gosta. Um gosta de uma música, outro gosta de outra música, outro gosta de um som, outro gosta de curtir, outro gosta de não sei o quê. As igrejas se lotaram durante um tempo, igreja cheia de gente, mas pouca humildade, pouca oração, pouca transformação, pouca busca em Deus, pouco tudo isso daí. Daí sabe que Deus vem, tira a igreja, tira palco, tira apresentação, tira show, tira tudo isso. Sabe o que Deus está falando? Agora eu quero ver, agora não tem mais nada disso daí. Mas daí de repente o pessoal vai e começa a ficar com isso daqui, ó. E enquanto nós não convertermos nossos maus caminhos e falar assim, não sabe o que vai trazer a bênção de Deus? Não é celebridade, não é gente, não é fulano de tal, não é movimento, não é culto. O que vai trazer a cura, a transformação, é eu como pastor, o outro como cantor, o outro como profeta, o outro como líder, as igrejas todas, nós, desde líderes, todo mundo, falando assim, Senhor, eu acho que a gente estava indo por um caminho errado. E nós estamos aqui agora, nesses 21 dias, reconhecendo e pedindo, nos perdoe. Na hora que nós voltarmos como igreja, a gente vai fazer menos show e buscar mais, falar mais. Nós precisamos nos arrepender, transformar a nossa vida, perder o orgulho, a vaidade, começar a se importar com o pobre, com a viúva, com a pessoa que está lá fora, parar de engordar o povo de Deus e começar a esvaziar de nós, e começar a dar a graça, a misericórdia, a bênção, a transformação que nós já tivemos para ir às pessoas de fora. Muita gente, muitas vezes, muito dinheiro gasto com a própria igreja, com as pessoas, com o evento, com tanta coisa. Eu não estava isso daí na minha mensagem não, mas senti de Deus isso aqui. Porque às vezes isso toma o meu coração de vontade, de fazer e de ser. Queria que a gente pudesse começar, mas será que é o que Deus quer? Daí eu vendo esse texto, o que Deus quer é que eu perceba, como povo que se chama pelo nome dEle, reconheça quais são os meus maus caminhos, aonde que eu estou errando como pastor, aonde que essa igreja, aonde cada líder, cada membro, aonde cada igreja, cada pastor, cada membro, cada líder tem se equivocado, e que a gente faça algo. Senhor, nós estamos dando meia volta, e queremos ser aquilo que o Senhor pediu para que nós sejamos, mais do que igreja, mais do que templo, mais do que festas, mais do que eventos, nós queremos ser o povo que se chama pelo teu nome, que se humilha e ora, que busca a tua face, que se arrepende, que se converte, que muda de atitude diante de tudo isso que se depara, para que sim, a gente experimente a tua promessa de cura, de restauração, de transformação. Porque quando o povo de Deus, e aqui vai, não só o povo de Deus, quando qualquer pessoa entende isso, a promessa é garantida, porque nós vamos dar sequência. Eu não vou ter tempo para isso, porque meu tempo já foi, mas se você continuar depois de Salomão, todos os reis, que de alguma maneira se afastaram do Senhor, eles foram infelizes. O povo de Israel, pois teve divisão dos reinos, Judá e Israel, sofreram, quando se levantavam homens, reis, tementes ao Senhor, que se convertia, que quebrava os altares, que se voltava para o Senhor, em oração sim, em jejum. E eu não estou falando nada disso contra o jejum e contra a oração, pelo contrário, é que nesse tempo de oração e jejum, a gente possa falar, Senhor, que nesse tempo o Senhor venha revelar a nós, a minha vida, eu como pastor,
eu como igreja, eu como marido, eu como esposa, eu como servo do Senhor, eu como povo que é chamado pelo teu nome, o que eu preciso fazer, porque eu quero ser parte da transformação, eu quero viver a tua promessa, eu quero ver o Senhor vindo ao nosso favor, curando, perdoando os nossos pecados, sarando a nossa terra. E eu quero dizer, essa palavra vem porque eu sinto que é isso que vai acontecer. Eu tenho sentido uma unção de quebrantamento nas igrejas, eu tenho sentido uma unção de quebrantamento nos pastores, eu tenho sentido uma mudança. E daí você pergunta, será que Deus está em tudo isso daí? Eu quero responder, Deus está. Eu não estou falando que Deus mandou tudo isso, mas Deus é soberano e Deus está permitindo. Por que Deus ainda não mandou tudo isso embora? Talvez seja porque ainda não foi consertado o que Deus está usando para ser consertado. O dia, o momento, a hora que ele perceber que virou uma chavinha no povo dele, vai para Juízes. Lê o livro, nós lemos o livro de Juízes. Quando o povo buscava, se convertia, ele vinha, socorria e acontecia. Eu creio que nesses dias uma chave está virando e nós veremos o Senhor vindo ao nosso socorro, em nome de Jesus. Eu quero só ler um texto mais, ler a promessa, sobre a promessa de restauração. 2 Coríntios 7, 9 e 10, Jeremias 3, 22, 2 Coríntios 7, 9 e 10, Jeremias 3, 22, Jonas 3, 6 a 10, por favor, esses textos eu encerro. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, olha nessa palavra aqui, Paulo falando, agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E eu acrescento a cura, a transformação, ao socorro de Deus. Esse tempo de tristeza, de choro, isso daí é para produzir um arrependimento. E esse arrependimento vai trazer salvação, cura, transformação. Por isso que essa tristeza não é para gerar morte, porque daí... mas sim o arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo, tem muita gente triste que não tem se arrependido, daí essa tristeza produz morte. Mas a tristeza que o povo de Deus tem sentido para a reprodução de arrependimento, essa tristeza produz vida, e é isso que está acontecendo com o povo dele. Próximo texto. Jeremias 3, 22. Jeremias 3, 22, por favor. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Jonas 3, de 6 a 10. Falando sobre uma nação ímpia, violenta, que causava mal, inclusive ao povo de Deus. Mas quando essa nação se volta para Deus, se arrepende, olha só, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, se humilhou. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Vamos nos arrepender, voltar, nos converter. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Alguns textos que mostram como Deus cumpre a sua palavra, de que se o povo dele
se a nação, se a igreja, se você, se eu, se nós realmente entendermos qual é o propósito desse 2 Crônicas 7,14. Qual é o propósito nós? Eu coloquei o tema, não cheguei nem a falar, uma mensagem para o povo que se chama pelo meu nome, que vai para além da nossa, de igreja, dos nossos ritos, que vai para além de tudo aquilo que a gente faz. Se algo mudar em nós, se nós entendermos essas atitudes de arrepender, de voltar para Deus, de buscar a sua face, de algo mudar dentro de nós, nós podemos experimentar sim e esperar com toda a certeza, com toda a convicção, o livramento de Deus para esse tempo, para a nossa vida, para a nossa nação. E eu quero desafiar você, nesse período, buscar, com esse entendimento, com essa compreensão, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou perseverar, mas eu vou fazer com uma compreensão correta, de que não é nada externo, não é o eu levantar as mãos, não é nem o eu tirar apenas o alimento, não é nem eu ficar em casa orando durante 1 hora, é sim, eu fazer tudo isso, mas que isso seja fruto de dentro para fora, que eu compreenda que eu preciso reconhecer que Deus é, que eu não sou, que nós precisamos dEle, e isso precisa me levar a uma busca, e não só durante esses 21 dias, meu querido, isso é uma vida, que daqui para frente, eu como igreja, eu como povo que se chama pelo nome dEle, eu possa fazer isso hoje, amanhã, semana que vem, esse próximo ano, enquanto eu viver, porque está falando meu povo que se chama pelo meu nome, daqui 1 ano, que a gente possa todos os dias estar em humildade, independência, buscando a face dEle e sempre pedindo, Senhor, sonda, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho que o Senhor quer, me guia, se eu estou fazendo alguma coisa errada, que eu possa me converter, me arrepender. Isso sim, sabe o que vai fazer? Vai fazer que eu viva numa terra curada, sarada, com a bênção do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa família, sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa hora. Essa palavra, meu querido, que eu trouxe tem tudo a ver com esse tempo de oração. E eu queria que nós pudéssemos ter uma noção geral do que é jejum, do que é oração, do que é busca com Deus, que vai para além de coisas externas, e que isso tome conta do seu coração, e que nesses dias nós venhamos fazer isso, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai querido, nós estamos aqui, como teu povo, como tua igreja, Deus, diante de momentos, dias difíceis, ó Deus, onde cada um tem buscado a sua maneira de buscar o Senhor, de buscar socorro, ajuda. Nós diante da tua palavra vemos que o Senhor deixou uma receita para nós, para o teu povo, que vai para além de irmos numa igreja, que vai para além de fazermos algo que seja externo, mas que tem tudo a ver com aquilo que está no nosso coração, que tem a ver com o reconhecimento de que nós precisamos do Senhor, que tem a ver com o reconhecimento de que nós não somos nada, nós precisamos de Ti, que tem a ver com esse desejo de buscarmos o Senhor, de irmos, conhecermos o Senhor, de termos a revelação de quem o Senhor é, de chegarmos à Tua face e contemplarmos o Senhor, como um dia Isaías contemplou a tua face, e que parece que tudo aquilo, a morte do rei Osias e tudo aquilo que representava, parece que não teve mais problema, porque ele viu o Senhor, e quando ele contemplou o Senhor, todas as coisas passaram, e ele começou a cumprir o chamado, o propósito dele, que isso possa acontecer conosco nesse tempo, que ao reconhecermos que precisamos do Senhor, buscarmos a tua face, termos a revelação de quem tu és, que nós possamos realmente deixar todos os problemas, todas as circunstâncias e proclamarmos a tua volta, o teu retorno, a tua vinda, de que o Senhor virá ao nosso favor, nosso socorro, virá, sarará a nossa terra, vai cuidar de nós, mas que também tudo isso possa nos fazer
mudar de atitude, nos arrepender, ó Deus. Uma nação que cada vez mais se corrompe, um povo que cada vez mais se entrega à injustiça, à promiscuidade, à devassidão, à mentira. Ó Deus, mas que o Senhor venha ao nosso socorro, em nome de Jesus, venha sarar a nossa terra, porque nós vemos que a Tua palavra, se nós fôssemos continuar, ó Deus, a palavra fala, quantas vezes o Teu povo, todas as vezes que eles colocaram isso em prática, se arrependeram, buscaram a Tua face, o Senhor sempre os veio ao retorno deles, ao resgate deles, sempre os livrou, sempre os abençoou. Então nós podemos ter a certeza que não será diferente conosco nesse tempo. O Senhor virá a nosso favor. Nós oramos agradecidos, crendo que é isso que irá acontecer conosco. Abençoe cada família, cada pessoa que está na sua casa, cada pessoa que tem nos acompanhado. Continue a sustentar essa igreja, cada vida, cada ministério, cada pessoa que hoje se encontra enferma, com dificuldades, abençoe. Nós oramos e agradecemos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.